um tema que, via de regra, gera questões autônomas, ou seja, questões que versam exclusivamente sobre esta matéria. O tema pode ser estudado no Código Tributário Nacional entre os artigos 128 e 138. E também podemos estudar essa mesma matéria no artigo 150, parágrafo 7º da Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição Federal de 88, que trata da substituição tributária progressiva. Vamos ver diversos aspectos aqui relacionados a este instituto. Começando aqui pela responsabilidade por substituição, aonde nós vamos ter uma espécie de mudança de responsabilidade que é produzida por certos critérios, por certos objetos. Essa matéria que estamos iniciando agora, ela vai analisar como atribuir a responsabilidade aos diversos sujeitos passivos ou como mudar essa responsabilidade também. Uma das formas é a responsabilidade por substituição, aonde a lei substitui o sujeito passivo. Ou seja, as hipóteses de substituição tributária, elas são criadas por leis, em regra, leis ordinárias, e através da lei, o sujeito passivo, que seria tradicional para aquele tipo de operação, ele é substituído por outra pessoa que está próxima a ele. Então, por exemplo, uma lei pode trocar o vendedor pelo comprador de uma mercadoria como sendo substituto tributário. Isso acontece muito naqueles ramos de atividades econômicas, onde existe uma fábrica que distribui para muitos comerciantes. Ao invés de fiscalizar todos os comerciantes individualmente, substitui-se a responsabilidade para a fábrica, de maneira que a fiscalização fica concentrada num único ponto, e isso produz ali um efeito de desburocratização de todas as relações posteriores realizadas com os demais comerciantes. Então, a substituição, ela tem essa vantagem. A substituição, ela vai produzir esta mudança, e ela ocorre em impostos, principalmente nos impostos indiretos e nas contribuições especiais. Nós temos alguns exemplos de substituição tributária que acontece no ICMS, também há outros casos no IPI, né? A substituição tributária também ela é possível no ISS. O ISS, a Lei Complementar 116, de 2003, que é a lei que trata do ISS, ela traz alguns exemplos de substituição tributária aqui num dos seus artigos, né? Então ela vai falar aqui a respeito da responsabilidade tributária, né? E poderá atribuir a responsabilidade ao tomador ou intermediário de serviço proveniente do exterior ou cuja prestação se tem iniciado no exterior. Então esses três incisos aqui são casos onde pode haver alguns deles podem ter o efeito da substituição tributária. Também o PIS e o COFINS são contribuições onde frequentemente nós vemos exemplos de substituição tributária acontecendo. Ao invés de cobrar o PIS e COFINS, por exemplo, sobre o revendedor, cobra-se da fábrica. Ou então cobra-se sobre a fábrica os valores advindos dos seus fornecedores. A indústria automobilística, a indústria de cigarros, a indústria de eletrodomésticos apresenta muito o uso desse tipo de figura. Outro elemento ainda sobre substituição tributária é que a substituição ocorre antes do início do fato gerador. Ou seja, quando o fato gerador da obrigação acontece, o sujeito passivo da relação já foi substituído antes por uma lei de substituição, de maneira que a obrigação já nasce para o substituto e não para a empresa ou o contribuinte substituído. Isso é uma característica também bastante interessante da substituição tributária, ok? Os tipos de substituição que nós temos a substituição progressiva, que é para frente, e temos também a substituição regressiva para trás, né? Esses dois tipos de substituição, o progressivo para frente significa quando o substituto tributário está antes da ocorrência do fato gerador. Ou seja, o fato gerador da obrigação vai acontecer depois que o substituto tributário já cumpre a obrigação. Isso acontece, por exemplo,
naqueles tipos de operações onde a fábrica é substituta tributária dos seus revendedores. Então, por exemplo, uma concessionária de automóveis que vai vender um veículo, por vender esse veículo, deveria estar pagando um imposto. Mas quando há uma substituição tributária, este imposto devido pelo revendedor, ele já é pago na fábrica. Por isso, quando o automóvel sai da fábrica rumo ao revendedor, ele já paga o imposto, presumindo que vai acontecer no futuro uma outra operação de circulação. Isso é um típico exemplo de substituição progressiva. Aliás, é um dos que é muito citado aí pelos manuais de direito tributário. E ele é tratado, essa substituição progressiva, pelo artigo 150, parágrafo 7º da Constituição Federal, e eu vou mostrar para você esse artigo agora. Aqui nós temos a Constituição da República Federativa do Brasil, o artigo 150 trata das limitações ao poder de tributar, e o seu parágrafo 7º é que vai dispor a respeito da substituição progressiva. Diz que a lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Essa substituição progressiva, então, ela se notabiliza pelo fato de que o fato gerador é presumido, ele não é um fato real, ele é um fato que se presume que vai acontecer e ele já vai gerar a obrigação de pagar. Mas como é um fato presumido, pode ser que ele não aconteça. Por exemplo, a fábrica pode enviar um automóvel à concessionária, mas a concessionária pode não revender esse automóvel. Ela pode decidir ficar com o automóvel para os seus diretores, para os seus funcionários. Então, neste caso, o fato gerador presumido não se realiza. E quando ele não se realiza, aquele imposto que foi recolhido anteriormente, ele pode ser restituído. Então, de acordo com, inclusive, com a interpretação mais moderna do Supremo Tribunal Federal, este valor de imposto que é pago pelo substituto, ele é uma antecipação do imposto, sujeito a conferências e verificações posteriores. Se o fato gerador não acontece, ele deve ser integralmente restituído. Se o fato gerador acontece num valor inferior ao que foi presumido originalmente, a diferença de tributo também pode ser restituída para o substituto tributário. De maneira que, então, este é o fato, é a figura da substituição progressiva. A regressiva, ela vai acontecer ao contrário. É quando o substituto tributário responde por algo que veio antes dele. No caso, voltando para o caso da fábrica, existem figuras em que, ao invés do fornecedor de matérias-primas pagar um imposto, substitui-se a obrigação para a fábrica, que é a consumidora destas matérias-primas. Então, a fábrica paga pelo seu fornecedor. A operação de fornecimento ela é anterior àquela fase em que a fábrica vai participar do processo. Por isso, ela é uma substituição regressiva. A regressiva, ela tem de diferente em relação à progressiva, que ela não tem fato gerador presumido, porque aqui o fato gerador já aconteceu, que é a entrada ou a vinda das matérias-primas ou dos insumos para a fábrica. Então, não estamos presumindo um fato futuro, é um fato que já aconteceu. E por isso, então, a princípio não há restituição de imposto a fazer, porque o recolhimento está sendo feito de acordo com dados já ocorridos, né, ou situações já acontecidas. Bom, essa foi a responsabilidade por substituição. Uma outra figura agora é a responsabilidade dos sucessores. Os sucessores têm vários tipos de responsabilidade aqui. Existe a responsabilidade dos sucessores na titularidade de bens, que é quando troca o proprietário de um bem por outro. Então, há uma venda de um automóvel, vamos dizer, você vende o seu automóvel para mim. E aí existem tributos devidos sobre esse automóvel, quem que responde por eles? Então essa é a situação da sucessão de titulares em bens. Outro caso ainda também de sucessores é a sucessão causa-mortis. Esta vai acontecer quando o contribuinte vem a falecer antes de conseguir cumprir as suas obrigações. E aí a responsabilidade dele vai se transmitir para alguém. Então esta parte da matéria trata desse tipo de situação. Uma outra hipótese de sucessão ainda é a chamada sucessão empresarial de direito.
Esta vai acontecer nos casos de fusões, incorporações, cisões de companhias, de pessoas jurídicas. Aqui também se há uma responsabilidade tributária para quem que ela fica no caso de uma opção desta natureza. Temos um outro caso ainda que é a sucessão empresarial de fato, e aí temos também os sucessores no caso de transmissão de estabelecimentos, que é quando uma loja ou um grupo de lojas troca de mãos, ele troca de direção, né? Então essa é a sucessão de estabelecimentos. Falando do primeiro caso, que é a sucessão no caso dos bens, dos titulares em bens, a regra geral é que o novo titular responde pelos tributos devidos pelo proprietário anterior. Então, por exemplo, eu resolvi comprar de você lá o seu opalão, né? Você tem um Opala lá, que é uma peça de relíquia, né? Que você tem um xodó por aquele Opala, mas você está apertadão aí, está precisando de dinheiro, então você vende o Opala para mim. Só que esse teu Opala, ele tem dívidas anteriores, ele tem débitos de IPVA, ele tem débitos de taxa de licenciamento que você não teve condições de pagar. E aí eu compro esse automóvel. Bom, a pergunta é, você não é mais dono do automóvel, sou eu. Ficaram impostos e tributos pendentes aqui que o Estado vai querer cobrar. De quem que ele deve cobrar esse débito? Então a resposta que o Código Tributário Nacional nos dá é a seguinte: a dívida acompanha a propriedade. Então, se este veículo passou a ser de propriedade minha, eu também recebi essas dívidas pessoalmente. Então, eu é que vou ter que pagar agora esses débitos e não mais você. É claro que nós podemos fazer um acordo particular entre nós que você vai me ressarcir esse pagamento. Mas perante o fisco, esse acordo não tem eficácia. A eficácia é entre nós. Então, perante a Fazenda Pública, caso esses tributos não venham a ser pagos, quem vai responder por eles em execução fiscal sou eu, que sou o novo proprietário, ainda que eles tenham sido gerados na época em que você era o proprietário. Tudo bem? Então, essa seria a hipótese da regra geral. Agora, toda regra tem exceções, e aí nós vamos encontrar algumas exceções aqui. A primeira é quando houver o comprovante de quitação junto ao título para tributos propter rem. Aqui estamos nos referindo especificamente sobre tributos que incidem sobre a propriedade, domínio útil ou posse de bens imóveis, né? Isso vai valer especificamente para bens imóveis. Os tributos propter rem são, por exemplo, o IPTU e o ITR, a taxa de lixo sobre o imóvel e as contribuições de melhoria. E também outras taxas, eventualmente, de serviços prestados sobre o imóvel, ou ainda poder de polícia exercido sobre o imóvel. Esses tipos de tributos, eles acompanham a propriedade do imóvel onde ele estiver. Então, a princípio, eles seguem a regra geral. No caso da venda deste imóvel, a princípio, transfere-se para o novo proprietário a responsabilidade sobre esses tributos. Contudo, se houver a prova de quitação deles no título aquisitivo, no caso de um imóvel, é a escritura pública. Então, na hora de se fazer uma escritura pública, normalmente o tabelionato, o cartório, ele pede certidões. E se vem ali uma certidão negativa da prefeitura dizendo que esses tributos estão pagos, então, ainda que esta certidão esteja equivocada e a prefeitura tenha emitido uma certidão que não condiz com a realidade, um novo débito que surgir não poderá ser transmitido para o novo proprietário. Ou seja, com a prova da quitação acompanhando o título aquisitivo, o novo proprietário se livra da transferência da responsabilidade, permanecendo essa responsabilidade sobre o antigo proprietário. Isso vai valer para esses tipos de tributos, mas não vale, por exemplo, para tributos que não incidam sobre a coisa, como é o caso do IRPJ, do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, o PIS, o COFINS, a Contribuição Social sobre Lucro. Essa regra não vale para esses tipos de tributos que eu acabei de mencionar. Uma outra exceção também ocorre em caso de asta pública se o edital não dispõe sobre a responsabilidade em relação aos tributos. Uma asta pública é um leilão, é a venda judicial de um bem, né? O código diz que, no caso de uma execução, por exemplo, se é levado a leilão um bem imóvel,
E no edital não se fala nada a respeito de débitos anteriores e nem de quem que fica a responsabilidade sobre eles. Então, a pessoa que arrematar este bem no leilão, ela fica desonerada de obrigação pessoal em relação a tributos anteriores. Ou seja, do preço que for pago nesse leilão, uma parte do dinheiro deverá ser destinada para quitar a dívida e o restante, se sobrar, volta para o proprietário. Mas não poderá ser responsabilizado o arrematante na hipótese de não ser citado nada no edital. Agora, se ao contrário, o edital de leilão do bem informa que existem débitos anteriores e que um eventual arrematante vai assumi-los, então, neste caso, o arrematante recebe a transferência da responsabilidade e se torna pessoalmente responsável, ou seja, vai seguir a regra geral. Então, essa seria a hipótese da regra e das exceções em sucessão em bens. Uma outra hipótese agora é a sucessão causa-mortes. Ela vai acontecer no caso da morte do devedor. Então, a responsabilidade do falecido ou da falecida transfere ao seu espólio. Com a morte do devedor, as dívidas tributárias que ele deixou em vida não são extintas. Elas são transferidas para o seu espólio. O espólio ele é uma universalidade de direito que é criada ficticiamente pelo direito para representar os interesses e obrigações de uma pessoa que já faleceu. Então, a pessoa já faleceu, ela tem valores a receber ainda e ela tem também valores a pagar. Então, esse conjunto de interesses, essa universalidade, a ela se dá o nome de espólio. É importante lembrar que quem está começando a estudar direito acha que o espólio depende da abertura de um processo judicial de inventário. Isso não é verdade. O espólio nasce naturalmente a partir do falecimento da pessoa e ele fica ali como uma entidade hipotética e abstrata. O que ocorre, entretanto, é que em alguns casos é necessário fazer um processo judicial de inventário para organizar a transmissão dos bens que dizem respeito ao espólio, mas o espólio existe com ou sem processo. Transfere a responsabilidade para o espólio de maneira que, a partir da morte, quem passa a responder pelas obrigações principais e acessórias, inclusive as já vencidas, é o espólio, e ele é que terá então que dar cumprimento a estas obrigações. Pois bem, mas o espólio não tem uma duração indeterminada de tempo, né? Num determinado momento, vai acontecer a partilha ou adjudicação dos bens aos sucessores da pessoa falecida, porque, de acordo com o Código Civil, existe uma transmissão da propriedade para os sucessores. O Código Civil diz que existem os chamados sucessores legítimos. Em primeiro lugar, são os filhos e descendentes da pessoa que faleceu. Então, abre-se o espólio. Ele é uma universalidade transitória, porque ele existirá enquanto não organizado esse processo de transmissão. A partir do momento que já se está em condições de individualizar os bens e também as cotas que irão ser divididas para cada descendente, aí a partir desse momento dá-se o fenômeno da partilha. E se estamos transmitindo os bens a um único sucessor, aí isso é chamado de adjudicação dos bens. Então, a responsabilidade sobre os tributos ocorridos, então, e devidos pelo espólio, transferem aos sucessores e ao cônjuge meeiro. E essa transferência acontece a partir da data da partilha ou da adjudicação dos bens. Outro detalhe aqui é que os sucessores e o cônjuge respondem no limite das forças da herança individualmente recebida. Isso quer dizer que cada um pagará só com a parte que recebeu da herança. Não podem ser exigidos além disso, nem mesmo em caráter solidário. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenha participado do inventário do meu pai. Então, meu pai faleceu, ele deixou para mim uma cota lá, um quinhão, né, que vale R$1 milhão. Mas acontece que o meu pai também, além dos bens que ele também tinha dívidas tributárias e altas, né? Ele estava devendo lá, alguns milhões. Fazendo o rateio, a minha parte nessa dívida seria 2 milhões. Só que o problema é que eu só recebi no inventário 1 milhão. Ou seja, vai faltar dinheiro para pagar essa dívida.
Então, qual é a solução aí que o ordenamento impõe? O fisco poderá cobrar essa dívida de 2 milhões sobre o 1 milhão que eu recebi, mas não poderá me exigir além deste 1 milhão. Se eu tenho um patrimônio próprio fora da herança de mais 10 milhões, quem dera eu tivesse, né? Se eu tivesse um patrimônio de 10 milhões, nenhum centavo desse meu patrimônio particular poderia ser atingido pela cobrança. Apenas os bens que foram transmitidos para mim é que podem ser atingidos por esta cobrança. Então aqui ele responde nos limites da força da herança, perfeito? Então essa seria então a sucessão causa-mortes. A sucessão empresarial de direito, ela vai ocorrer em casos de fusão, transformação ou incorporação de sociedades. A empresa resultante se torna pessoalmente responsável pelos tributos anteriores, né? E em caso de cisão, as empresas resultantes ficam solidárias. Então, uma fusão, por exemplo, ela vai acontecer quando duas empresas vão até a junta comercial, protocolam um ato de fusão, transformando essas duas empresas e unindo essas duas empresas numa terceira empresa. Esta terceira empresa ela é chamada empresa fusionada, né? Ou seja, houve fusão da empresa A com a empresa B, resultando na empresa C, que vai ser, portanto, resultado da fusão das empresas anteriores. Neste exemplo, supondo que a empresa A tivesse dívidas tributárias não pagas ainda, essas dívidas passam para C, porque, na verdade, a empresa A, juridicamente, ela desapareceu. Ela agora faz parte de uma outra empresa chamada empresa C. A cisão ela vai ser o processo ao contrário da fusão. É quando acontece a divisão de uma empresa em mais empresas. Então, neste caso, supondo o exemplo, vamos imaginar que nós tivéssemos uma empresa aqui, essa bolinha aqui representa uma empresa, vamos dizer que ela é a empresa A. E ela resolve fazer uma fusão aqui, onde ela vai se dividir em 4 outras empresas, a B, a C, a D e a E, né? Sendo que a empresa A, ela tinha débitos tributários, tá? Bom, esses débitos tributários aqui, então, agora eles passam a ser de responsabilidade destas 4, só que solidariamente, né? Ou seja, elas são solidárias pela mesma dívida. E aí, diante de um caso de solidariedade, você sabe que não há benefício de ordem. O que significa que, com a cisão da empresa, o fisco poderá cobrar as 4 empresas ao mesmo tempo e sem respeitar uma divisão exata entre elas. Ele vai cobrar daquela que puder pagar a dívida com maior facilidade. Então, basicamente, esses seriam, então, os detalhes, né, que nós teríamos aqui com relação à sucessão empresarial de direito. Olhando agora para mais uma figura, que é a sucessão empresarial de fato, ela ocorre em caso de extinção de pessoa jurídica e ela ocorre quando a exploração da atividade continua através do sócio remanescente ou seu espólio. Vamos dar um exemplo aqui para você entender isso. Vamos supor que eu tenho uma padaria, uma empresa lá que toca uma padaria. Essa padaria tem clientes, ela tem estoques, né? Então ela tem lá bens estocados para venda, né? Para revenda, né? Ela tem a gôndola lá, ela tem as mesas, ela tem as cadeiras, ela tem o forno, enfim, eu tenho lá o meu ativo, tenho o meu estoque, tenho a minha clientela. Só que a minha padaria ela está extremamente endividada com o governo. Eu estou devendo uma fortuna em impostos. E eu não quero pagar essa dívida, eu não tenho como pagar essa dívida, mas eu quero continuar tocando a minha padaria. Então, uma ideia aí que poderia surgir é a seguinte: na calada da noite, sem ninguém perceber nada, eu fecho as portas do estabelecimento, removo furtivamente tudo que eu tenho nesta padaria e abro uma outra padaria num outro endereço, com um outro nome, sob a titularidade de uma outra empresa, ou então até mesmo tocada pela minha pessoa física. Com isso, eu estou esperando, ingenuamente, de que eu vou escapar dessa dívida que ficou lá. Ou seja, o fisco vai ter que cobrar da empresa que ficou lá atrás, penso eu, né? Só que o detalhe é o seguinte: embora no direito realmente exista uma divisão muito clara entre a pessoa jurídica e a pessoa física dos sócios, neste caso, o Código Tributário Nacional impõe que a dívida deve ser transferida para mim.
Ou seja, a dívida era da pessoa jurídica e ela será transferida para mim porque eu tentei furtar-me ao pagamento. Então isso é que se chama sucessão empresarial de fato. Ela se chama assim porque, de fato, ou seja, do ponto de vista fático, eu estou continuando aquele objeto social anterior, independente de estar ou não sob o abrigo da personalidade jurídica anterior. Tudo bem? Então, vai surgir para esses tipos de situações, ok? Transmite ao sócio pessoalmente ou à sociedade onde participe com a mesma ou outra razão social. Se tornará, portanto, pessoalmente responsável nesta hipótese. Nós temos também a hipótese da sucessão em estabelecimentos. Ela ocorre quando há transferência de estabelecimentos ou fundo de comércio. Ou, para falar um português mais claro, quando uma loja, quando um supermercado, uma farmácia é vendida para uma outra empresa. Note que esta hipótese é diferente da fusão, porque a fusão existe uma união das personalidades jurídicas do ponto de vista jurídico perante a junta comercial, ou seja, o CNPJ das empresas fusionantes desaparece e surge um novo CNPJ agora que é resultado desta união. E aqui, a transferência do patrimônio ou dos estabelecimentos é uma consequência apenas dessa união. Agora, a sucessão de estabelecimentos é diferente. O que se vende aqui é o objeto mercado, é o seu estoque, é a sua unidade produtiva. Não é a personalidade jurídica que é vendida ou fusionada. Então, aqui é uma hipótese diferente daquela anterior. Mesmo assim, no caso de sucessão de estabelecimentos, se houverem dívidas anteriores que recaiam sobre a loja, é possível transmiti-las. Mas vamos ver em que condições que isso acontece, né? Veja bem, o vendedor do estabelecimento ele responde pelos tributos até a data da venda. Se o vendedor assumir parte e não completar o pagamento, o saldo restará para o comprador. Então veja, vamos supor que exista aqui um supermercado. Esse supermercado ele pertence a uma empresa, então eu sou uma empresa, limitada, tá? E eu sou proprietária de 10 supermercados na cidade. E um dos supermercados que eu tenho, eu quero vender. Eu quero vender para a empresa B, que é a minha concorrente. A empresa concorrente chega e diz, você quer vender o supermercado ali da Praça Zé Bedeu lá? Ah, eu quero, ele não está me dando lucro, está me dando muito trabalho, tem dívidas tributárias anteriores, então eu quero vender e receber o dinheiro. Pois bem, então aí nós entablamos um negócio onde eu vou vender para ele esse supermercado, que ele poderá inclusive trocar a placa, o nome, incluir na rede de supermercados dele, enfim, ele vai fazer esse negócio, né? Neste caso aí, quem responde pelos tributos anteriores continua sendo eu. Eu que gerei os tributos devidos, porque tem tributos que são presos ao estabelecimento. O caso do ICMS, por exemplo. A responsabilidade neste caso, mesmo após a venda, permanece sendo minha pelos tributos vencidos até a data em que eu vendi. Então esses tributos eu tenho que dar conta agora de pagá-los, né? Isso logicamente pressupõe que eu, vendedor, continuei a minha atividade. Porque no exemplo que eu dei, eu vendi um mercado, mas eu continuo operando 9 mercados. Então eu estou continuando a minha atividade de maneira que eu vou ter que quitar as dívidas que ficaram anteriormente à venda nesse estabelecimento que eu vendi. E, eventualmente, se acontecer nesse meio tempo um imprevisto e eu não conseguir quitar totalmente essa dívida, o comprador responderá pelo saldo que restar. Ele responde subsidiariamente, portanto, tá? Agora, se o vendedor assumir parte e não completar o pagamento, o saldo restará para o comprador, que foi isso que a gente colocou aqui. Agora, se o vendedor encerrou as suas atividades, o comprador assume integralmente. Vamos, em cima desse exemplo que eu dei, imaginemos o seguinte, que eu vendi aquele estabelecimento, aquele supermercado, mas e os outros 9 eu fechei os mercados e dei baixa na minha empresa e parei de trabalhar. Bom, a minha empresa então não existe mais. O fisco não pode vir mais cobrar de mim porque eu já estou fechado. Mas existe o comprador do mercado que ele vai agora aproveitar os benefícios deste mercado. Então, obviamente, ele também tem condições de responder pela dívida anterior. Então, se o vendedor encerrou suas atividades, o comprador
assumirá integralmente a dívida, ok? Outra questão aqui é que se o estabelecimento for transferido durante uma falência ou uma recuperação judicial, em regra, não se transfere ao adquirente a responsabilidade por tributos anteriores. Isso acontece porque aqui é aplicada uma regra parecida com a da asta pública. Quem faz a transferência destes estabelecimentos, no caso de um processo de falência ou de recuperação judicial, é o Poder Judiciário. Então, ele é que vai organizar e promover a transferência do bem. E aí, neste caso, se assemelha àquela situação do leilão judicial. Ou seja, transfere para o adquirente apenas o estabelecimento, mas a dívida permanece junto à massa falida. Isso em regra, porque o Código Tributário Nacional preverá algumas exceções, que eu vou até mostrar aqui para vocês. Ela está no artigo 133 do Código Tributário Nacional, no parágrafo 2º, diz o seguinte: não se aplica o disposto no parágrafo 1º deste artigo, ou seja, vai haver a transmissão pessoal ou subsidiária, quando a aquisição do estabelecimento for feita por sócio da sociedade falida ou em recuperação judicial, ou sociedade controlada pelo devedor falido ou em recuperação, ou ainda a aquisição ocorrer por parente em linha reta ou colateral até o 4º grau, consanguíneo ou afim, do devedor falido em recuperação judicial ou de qualquer de seus sócios, ou ainda identificado como agente do falido ou do devedor em recuperação judicial com o objetivo de fraudar a sucessão tributária. Então, neste caso, como nós temos aqui uma situação onde uma pessoa muito próxima à massa falida está adquirindo o bem, então aí a transferência da responsabilidade será possível para essa pessoa que fez a aquisição. Então essa é a hipótese da sucessão em estabelecimentos. Agora eu quero mostrar para vocês aqui uma questão que foi aplicada pela CESP na prova do STJ. É uma questão daquele tipo que pede para julgar a assertiva certa ou errada. Então veja só. Em relação à responsabilidade tributária, julgue os itens. O adquirente de um fundo de comércio é subsidiariamente responsável, juntamente com o alienante que continue a exercer a atividade comercial em outro estado, pelos tributos devidos até a data da venda desse fundo. Então ele está afirmando isso, né? Vamos olhar ali o Código Tributário Nacional, o que ele pensa a respeito desta questão. O artigo 133 estabelece que a pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra por qualquer título, fundo de comércio, estabelecimento comercial, industrial, profissional e continuar a respectiva exploração sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido devidos até a data do ato, subsidiariamente com o alienante se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de 6 meses a contar da data da alienação nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão. É aquela situação que eu expliquei antes. Eu vendi o mercado, mas eu continuei trabalhando com os outros 9. Não importa se na mesma cidade ou em outro lugar. Eu estou operando, então eu tenho condições de responder por aquela dívida. Então, a princípio, será o alienante ou vendedor que vai responder pessoalmente por ela. E caso ele não consiga terminar o pagamento por algum motivo, aí o comprador, que é o adquirente, responderá subsidiariamente, ou seja, só vai pagar o saldo restante e só aquilo que o vendedor não conseguiu pagar. Lá na questão ele está exatamente afirmando isso. Ele diz que o adquirente, que é o comprador, é subsidiariamente responsável, ou seja, só responde pelo saldo restante, juntamente com o alienante que continue a exercer a atividade. Continue a exercer a atividade, ele continua trabalhando, né? Por isso aqui a alternativa deve ser considerada correta, ok? Beleza, então? Então você viu que é tranquilo, né? É só seguir ali o que diz o Código Tributário Nacional e essa lógica, então, da transferência em caso de estabelecimentos. Cuidado para não confundir, você notou que são tipos, grupos diferentes, cada um com uma regra própria. Cai muita questão sobre essa matéria, estude bem isso, faça bastante exercícios aí a respeito dessa questão. Valeu, pessoal? Vou me despedindo aqui, então. Muito obrigado pela sua atenção.
Bons estudos para vocês. Até a próxima.